tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje vamos trabalhar os gêneros textuais, tá? Continuar falando sobre os infográficos, textos expositivos, gênero textual muito legal. Eu particularmente gosto bastante desse gênero textual, tá? Tenho certeza que vocês também estão gostando de estudar. Existem várias informações interessantes que podemos aprender observando os infográficos, porque eles têm uma característica muito interessante, que é a questão da exposição com imagens, de forma mais dinâmica. Como a gente viu, ele traz uma informação verídica, né? Fatos e dados acerca de alguma coisa, e esses fatos e dados, eles vêm justamente com uma, como é que eu posso dizer para vocês? Eles vêm com uma forma mais dinâmica, que torne a compreensão melhor. Então, os infográficos, eles são bem legais de serem estudados. A gente vai dar uma olhada em alguns dos infográficos. Exemplos de infográficos falam sobre violência doméstica, casos de coronavírus, etc. Tá? Para a gente ter mais ou menos uma noção. Hoje a gente vai finalizar. Temos umas atividades aqui também para serem realizadas. Após a realização dessas atividades, nós vamos dar uma olhada naqueles infográficos lá, acerca dos quais eu já falei com vocês, beleza? Peço que vocês abram seus livros de gêneros textuais, o livro fino, tá bom? Na página 45, o livro de gêneros textuais, página 45. Enquanto vocês estão abrindo o livro de vocês, eu vou colocar o cabeçalho da nossa escola aqui, tá bom? Página 45. Pronto, pessoal, página 45, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês, na minha tela, para que vocês acompanhem a leitura comigo, tá bom? Pronto. Aqui está o nosso livro, na página 45, com o segundo texto do capítulo de infográfico, tá? O segundo texto é o Pequeno Histórico. Bom, acompanhe a leitura comigo. Vocês que não têm livro, acompanhem por aqui. E vocês que têm livro, acompanhem com o livro de vocês. Vamos lá? Ainda hoje, países que nasceram do processo de colonização utilizam o nome da língua do colonizador para designar a língua mais praticada em seu território. É assim nos Estados Unidos, por exemplo, onde se emprega o nome inglês para designar a língua mais falada, embora seja esta bem diferente do inglês falado na Inglaterra. Do mesmo modo, na América, mais de 400 milhões de pessoas falam diferentes variações do espanhol, o nome da língua do colonizador. E no Brasil, não poderia ser diferente. Há mais de 500 anos, a língua portuguesa foi trazida para cá. Do século XVI ao século XVIII, era definida como português no Brasil. Nesse período, podemos afirmar que era, bem dizer, a mesma língua utilizada em Portugal, e em números absolutos de falantes, não havia superado ainda as línguas indígenas. Já a partir do século XIX, a língua portuguesa superou as línguas dos nativos, e ficaram mais notórias as suas diferenças em relação à língua lusitana. Nessa época, era designada como português do Brasil.
E, finalmente, a partir dos anos 1980, com base em inúmeros estudos descritivos que deixaram bem evidentes essas diferenças, os linguistas passaram a identificá-la como português brasileiro, assinalando nossa identidade linguística. Nesse capítulo, faremos um breve percurso histórico da nossa língua e abordaremos algumas das principais características. Então, esse infográfico aqui, pessoal, ele tem como objetivo trazer informações acerca do nosso português, do nosso idioma falado aqui. Ele mostra aí a diferença do português falado em Portugal, os períodos históricos dentre os quais o português do Brasil se desenvolveu, ultrapassando aí a língua indígena, tá? E passou a ser considerado como português do Brasil, ou seja, português brasileiro, tá bom? Foi considerado pelos linguistas como o português do Brasil, ou seja, genuíno, tá bom? Então, com nossas próprias, algumas regras, né, que só funcionam aqui, que diferem do português de Portugal. Vamos lá. Formação social. Quando resgatamos a história de uma determinada língua, é fundamental que não esqueçamos os povos que a originaram. No caso do português brasileiro, concorreram para a sua formação os colonizadores portugueses, os indígenas, os africanos, os imigrantes europeus e os asiáticos. Os colonizadores portugueses. Irritado com o uso generalizado das línguas nativas, o Marquês de Pombal, que então governava Portugal e suas colônias, resolveram impor o português, por decreto em 1757. O alvará do Diretório dos Índios proibiu o uso de todas as línguas indígenas e o ensino do Nhengatu, invenção diabólica dos jesuítas. Os colonizadores portugueses que vieram ao Brasil falavam o português médio, assim chamado por se situar entre o português arcaico, que vai do século XVII ao século XV, e o português clássico, que se estende do século XVI ao século XVIII. Segundo os especialistas, na ocasião do descobrimento do Brasil, havia cerca de 6 milhões de indígenas que falavam aproximadamente 340 línguas, pertencentes a troncos linguísticos muito diferentes entre si. Diante dessa diversidade, os portugueses, para garantir seus interesses mercantis e seu domínio sobre as populações indígenas, lançaram mão da política das línguas gerais, as quais surgem sempre que os colonizadores se defrontam com várias línguas diferentes entre si, obrigando os nativos a adotarem uma única língua entre as efetivamente faladas ou uma língua artificial, que é resultado da mistura dessas línguas. É óbvio que essa política linguística instituída pelo homem branco nega a diversidade linguística e cultural das populações dominadas e passa a ser uma forma a mais de dominação. A administração portuguesa perpetuou a política da língua geral por mais de 2 séculos. Porém, em 1757, o Marquês de Pombal, por meio de um decreto, proibiu seu uso em contexto escolar e impôs o português como língua do ensino na colônia. Tal decreto não estava dirigido propriamente aos indígenas, mas sim aos jesuítas, que ainda sofreriam outras medidas do Marquês que resultaram na expulsão da Companhia de Jesus em 1760. Os indígenas. Como vimos, cerca de 6 milhões de indígenas viviam no Brasil, por ocasião do descobrimento. No entanto, alguns fatores reduziram drasticamente a população indígena. As iniciativas de captura e escravização promovidas pelos portugueses no início da colonização, as epidemias e doenças trazidas por eles, a redução progressiva dos territórios de caça, coleta e plantio, com inviabilização das formas nativas de subsistência, e a adoção forçada da cultura dos conquistadores. Há pelo menos 2 linhas de análise a respeito da influência das línguas indígenas sobre os portugueses do Brasil, ao longo de 5 séculos. Na primeira, que diz respeito às línguas gerais, os estudiosos acreditam que a unidade estabelecida pela língua comum da catequese teria ficado no imaginário brasileiro, o que contribuiria para produzir a ideia de uma nação brasileira e ajudaria a explicar o motivo pelo qual o português falado no Brasil apresenta uma unidade linguística extraordinária. Na segunda, os estudiosos apontam um visível enriquecimento no vocabulário do português do Brasil em função do contato com as línguas indígenas. Muito bem. Afinal, qual é o dia da língua portuguesa? A língua portuguesa tem 3 datas de comemoração: 5 de maio,
10 de junho e 5 de novembro. A primeira foi instituída pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em 2009. A segunda é comemorada principalmente em Portugal e homenageia o poeta Luís Vaz de Camões. A terceira foi instituída por meio de uma lei brasileira e é uma homenagem ao escritor político Rui Barbosa. Muito bem. Agora vamos realizar algumas atividades acerca deste texto. Tá bom? Vamos lá. No primeiro quesito, na página 48, foi mal, pessoal, tive que pausar aqui para retirar algumas dúvidas aqui, tá bom? Pronto, aí vamos lá, como eu estava falando para vocês, vamos realizar agora as atividades. A atividade da página 48 diz o seguinte, vamos lá, primeiro quesito. Como você pode perceber, o texto 2 encerrou-se com um sinal chamado reticências. Aqueles 3 pontos apresentados entre colchetes. As reticências indicam, nesse caso, que o texto original continua. Ou seja, o texto que você leu é apenas um trecho do texto didático do qual foi retirado. Pensando nisso, responda as questões a seguir. Vamos lá. Letra A. No trecho lido, podemos identificar 2 passagens nas quais fica evidente que o texto continua. Transcreva nas linhas abaixo essas passagens. Nesse caso aí é a passagem. Nesse capítulo, faremos um breve percurso histórico da nossa língua e abordaremos algumas de suas principais características. Pronto. São as linhas que fazem referência a essas passagens. Resposta. Pronto. Letra B. Qual é, certamente, o próximo assunto a ser abordado no texto original? Tá? Qual é o próximo assunto a ser abordado no texto original? Nesse caso aí é o papel dos africanos para a formação do português brasileiro. Tá? O papel dos africanos para a formação do português brasileiro. Pronto. Terceiro, os textos expositivos em livros didáticos precisam seguir uma ordem de abordagem do conteúdo para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. Nesse texto, que elementos textuais são utilizados para deixar clara a sequência didática? Nesse caso aí, pessoal, ele utiliza o título, o subtítulo, né, o título e o subtítulo, tá bom? Porque isso nos ajuda a separar as partes do texto, tá bom? Por exemplo, no início ele fala sobre o histórico, depois ele vai falando sobre a formação social, depois os colonizadores, então ele vai separando por título. Essa separação titular nos ajuda a entender sobre o que o texto vai falar. A gente percebe que deixa eu mostrar para vocês novamente aqui. A gente percebe que nesse infográfico aqui, ele não utiliza muitos recursos visuais, mas a questão do texto mesmo. Não utiliza muito recursos visuais nesse texto. Então, ó, ele usa aqui títulos, ó, os indígenas, os colonizadores, formação social, enfim, ele utiliza vários títulos para separar o texto, tá bom? E isso nos ajuda a interpretá-lo melhor, lê-lo melhor, tá bom? Voltando aqui, vamos agora para o quarto quesito.
Como vimos, para construir o sentido do texto, o leitor precisa lançar mão de informações prévias. Caso contrário, a sua compreensão é prejudicada. A necessidade do leitor mobilizar o seu conhecimento de mundo fica bem evidente no texto 2, no uso das aspas sobre a palavra descobrimento, que está no penúltimo parágrafo. Explique que informação prévia precisamos ter para entender esse uso. Caso seja necessário, faça uma pesquisa sobre o descobrimento do Brasil. Tá? Nesse caso aí, pessoal, a gente utiliza as aspas para fazer uma ressalva, né, sobre o emprego da palavra descobrimento. Essa ressalva se deve ao fato de que as terras do Novo Mundo eram habitadas antes da chegada dos europeus, ou seja, não foi uma descoberta, tá? Porque a terra já tinha sido descoberta, tá? Já tinha sido descoberta. A diferença é que as pessoas passaram a habitá-la, os europeus passaram a habitá-la. Mas não foi uma descoberta, porque a Terra já era habitada por outros povos, tá bom? Pronto, aqui terminamos e tem o terceiro texto aqui, tá bom? Que fala sobre a questão do bullying. Esse texto aqui vai ficar para casa, para vocês responderem em casa essa atividade, beleza? Porque agora nós faremos uma análise de alguns infográficos, tá bom? Vamos fazer uma análise de alguns infográficos. Eu quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Pronto. Eu vou utilizar como tema principal, pessoal, violência doméstica, violência para com a mulher. Tá bom? Aqui, como vocês veem, ele mostra alguns infográficos com informações acerca da violência doméstica. Tá? A gente tem aí, a violência doméstica é feminicídio, tá bom? Analisem aí esse infográfico, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Pronto, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pronto, olha isso aqui, pessoal. Violência contra a mulher. Estupros, 60 mil estupros em 2017. Teve um crescimento de 8% em relação a 2016. Feminicídios, 1.133 feminicídios em 2017. Lei Maria da Penha, 221.268 casos de violência doméstica em 2017. Lesão corporal dolosa, ou seja, 606 casos por dia. Gente, não é brincadeira não, hein, gente? Muitos casos por dia, gente. Homicídios, 4.539 mulheres vítimas de homicídio em 2017. Ou seja, 4.000 mulheres morreram por violência doméstica. Tá? Então, um exemplo aí de um infográfico, né? Bem sério, na verdade. Ó, aqui falando sobre a violência doméstica em meio à pandemia, né? Em meio à quarentena. Terror na quarentena. Em meio à pandemia do coronavírus, a violência doméstica dispara. Veja os dados no Rio Grande do Norte e saiba como e onde denunciar. Mulheres e crianças são principais vítimas. Aí a gente tem aí, ó, olha a quantidade, gente, de feminicídio em 2020. Né? Pronto. Mas o nosso foco aqui, pessoal, não é analisar esses gráficos, tá? Infelizmente são informações tristes, claro, a gente sabe, mas o nosso foco aqui é analisar apenas a estrutura do infográfico. Vejam que esses infográficos que eu estou mostrando para vocês, eles apresentam todas as características que eu mostrei. Tem a informação, né? Tem o título, tem as imagens, tem os recursos, né, visuais que nos ajudam na identificação disso, tá? Como vocês estão vendo aí,
tem informações complementares, tem as fontes também, ó, que eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem para vocês, para mostrar melhor. Aí tem as imagens, eles mostram as fontes aqui, ó, de onde foi tirada toda essa informação, que são todas características necessárias. E nós vimos essas características em sala, tá bom? A gente estudou isso aqui nas aulas, a gente viu isso nas aulas, beleza? Não tá abrindo, acho que é por causa da internet, não sei. Mas acho que vocês conseguem ver aqui, tem o nome fonte, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Eu não consigo aumentar não, porque não aumenta aqui. Mas ele mostra a fonte, ó. Ele sempre, ó, tá vendo? Sempre mostra a fonte, ó. Balanço do Liga 180, Ministério da Saúde, Cadê de Saúde Pública, pronto, tá vendo? Sempre eles mostram aqui a fonte, a referência. Isso é uma característica necessária para o infográfico. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então, ó, a gente vai finalizar por aqui. Vocês ainda precisam entregar alguns infográficos. Pronto, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, deu uma desconectada aqui rapidinho. Mas, ó, a gente finaliza aqui esse infográfico. Na próxima aula, a gente vai realizar a última atividade, tá bom? Vejam aí para entregar ainda a atividade. Ainda está, vou estender um pouco esse prazo aí, porque depois eu vi que muitas pessoas não entregaram o infográfico, tá? Precisam entregar. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto a esse assunto, vocês podem me consultar lá no ClassApp, que eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Peço que, se possível, vocês analisem alguns outros exemplos de infográficos, tá bom? Alguns outros exemplos de infográficos, beleza? Por quê, professor? Precisar analisar esses exemplos? Porque vocês precisam se habituar com as características do infográfico, com o título, com o conteúdo, com as imagens, tá? Porque ele não se resume apenas a estatísticas. Não, a gente viu que não são apenas estatísticas. Estatísticas têm apenas números e comparações, tá? E às vezes escalas, matemáticas, enfim. O infográfico não. Ele apresenta informações junto a recursos visuais, escritos, né, informações, tudo todas são informações relevantes, informações importantes que tornam o infográfico ainda mais visível e ainda mais dinâmico. Tá? Então essa é a principal diferença entre uma estatística, por exemplo, e um infográfico. Tem uma diferença muito grande e muito relevante, tá bom? Então, vejam outros exemplos aí. Tem vários infográficos que podem, inclusive, ajudar vocês, falando sobre violência doméstica, casos de coronavírus, casos, enfim. São N casos aí que vocês podem ver que vai, com certeza, ajudar vocês bastante nessa questão aí, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Próxima aula a gente continua, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição lá no ClassApp. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês e qualquer dúvida podem ir lá. Tchau, gente. Nos vemos na nossa próxima aula.